Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo esta mensagem, vocês sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 ao 20, e lemos assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Foco agora no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus, mais uma vez, dando o ensino para os discípulos, e ele está explicando, e ele está explicando, e ele está aplicando, né? Que Jesus aproveitava no dia a dia tudo que acontecia, todo e qualquer acontecimento, Jesus aproveitava para dar um ensinamento para os seus discípulos. E ele está falando, eu não vim para desfazer, porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles acusavam Jesus de não cumprir a lei. Jesus fazia tudo diferente. Jesus está explicando. Eu não vim para desfazer da lei. Eu não estou aqui para dizer que a lei está errada. Eu sou um bom judeu. Ele é Deus. E ele fala assim, eu vim para cumprir a lei. Os fariseus e os escribas, eles eram bastante rigorosos na aplicação da lei de Moisés. Mas eles focavam nas tradições, e muitas tradições não tinha nada a ver com a lei, eram tradições de homens. E ainda hoje a gente tem esse problema. Muitas denominações impuseram tradições, e quando as pessoas recebiam Jesus, já era inserido naquele meio, e não conseguia separar o que é tradição de homens. Ainda hoje tem pessoas assim. Depois de muitos anos, muitos foram entendendo e aprenderam a separar o que é tradições de homens e o que é genuinamente o evangelho. E, e os fariseus, eles focavam muito nas tradições dos homens. E eles esqueciam que precisavam cumprir a lei naquilo que ela dizia sobre misericórdia e bondade, porque a lei, não era uma coisa grosseira. Acho que eu posso dizer assim. Não era aquela coisa grosseira. Muito pelo contrário, a rigidez da lei era justamente levar o homem a viver uma vida com Deus. Mas a lei, ela nunca tirava esse direito do homem de receber de Deus e do outro a misericórdia e a bondade. E os fariseus e os escribas, eles faziam aquilo, né, eles cumpriam, eles pegavam partes da lei, cumpriam, e estas partes eram justamente aquelas que davam visibilidade, aquilo que favorecia a eles. E hoje em dia nós temos muitas pessoas assim ainda, que pregam o evangelho, vivem partes do evangelho, mas aquilo que lhes é conveniente, aquilo que
dá destaque para si. Eles eram negligentes, é isso, sobre isso que Jesus está falando aqui. Eles eram negligentes em misericórdia e em bondade. E um desses exemplos que a gente pode dar é a maneira como eles tratavam as viúvas. Eles iam na casa das viúvas, não parece bom? Eles vão na casa das viúvas, então eles se importam com as viúvas. Mas Jesus tira a máscara deles e diz: eles vão na casa das viúvas para fazer longas orações, para mostrar que eles eram bondosos com as viúvas. Mas o que de fato eles faziam com as viúvas? Eles só queriam que as pessoas olhassem para eles e dissessem assim: olha, eles estão cumprindo a lei, porque eles têm um cuidado, eles visitam as viúvas, eles não esqueceram de fazer visita para as viúvas. Mas lá em Deuteronômio 10 e 18, não foi isso que a lei estabeleceu. A lei não falou para ninguém só ir lá para que os líderes visitassem as viúvas e fizessem aquelas longas orações bonitas, porque oração bonita não enche a barriga de ninguém, não paga a conta de ninguém. Mas a lei ensinava que as viúvas elas eram vulneráveis e por isso elas precisavam, lembrando que as viúvas antigamente não tinham o direito de receber a pensão do marido, que deixou, que pagou lá o seu plano de saúde, seu INSS, seja lá o que for. Então, eles ensinam que o marido morrendo, que ela se casasse com o irmão do marido, para que ela não ficasse desabrigada, desprotegida, porque as viúvas eram muito vulneráveis. E eles não estavam cumprindo esta parte. Tô dando só um exemplo. Eles não cumpriam, eles só se preocupavam em usar as viúvas para fazer propaganda de si. Eles se preocupavam também na limpeza excessiva, a limpeza do copo externo, se o copo estava sujo externamente, mas nem olhava para dentro do copo. Eles eram superficiais. Eles escolhiam partes da lei para mostrar que eles estavam cumprindo a lei, mas não estavam, porque não é só o fazer, mas é como fazer. Eu sempre digo isso. E eu sempre dou um exemplo bem bobinho. A irmã lá da igreja, 2 irmãs lá da igreja, que tem lá um trabalho. Uma faz um cartaz porque ela quer que todos vejam a habilidade dela no desenho, que ela tem uma escrita bonita, que ela tem criatividade e que ela sabe fazer. E a outra faz o mesmo cartaz. Mas quando ela faz aquele cartaz, ela fala assim, que a mensagem que eu escrever nesse cartaz possa alcançar pessoas, que as imagens que eu colocar nesse cartaz possa tocar pessoas, alcançar vidas. Então são 2 cartazes iguais, mas são 2 pessoas e propósitos diferentes. E é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo, eu não anulei a lei. Eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir exatamente como manda a lei. Porque os fariseus, os escribas, eles não cumprem a lei exatamente. E para encerrar, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim, porque ele tá, só voltando aqui, que ele diz assim no 20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí lá 1 Coríntios 6, 9 diz assim, Paulo está dizendo assim para a igreja de Coríntios, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que os fariseus e os escribas eram? Injustos. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Os fariseus idolatravam a lei. Eles idolatravam eles mesmos. Eles idolatravam a posição de superioridade. Nem impuros,
eles eram impuros de coração, porque eles faziam por interesse, não por amor. E uma pessoa assim, ela não tem o coração puro, nem idólatras, nem adúlteros. Você pode pensar em adultério da carne, mas também tem aqueles que adulteram a palavra, eles adulteravam a lei. Nem efeminados, nem sodomitas, o 10, nem ladrões, eles roubavam as pessoas, porque quem não ensina o evangelho como ele é, ele está roubando, ele está tirando. Vê que ele diz, que Jesus diz lá em Mateus, que toda a lei será cumprida, que não vai ser tirado nem o i e nem o tio. E eles roubavam. Quando a gente nos é dado a oportunidade, ainda que não seja por ministério, de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho, e a gente só ensina aquilo que é do nosso interesse, era isso que eles faziam, a gente está roubando, a gente está tirando, e as pessoas estão perdendo a oportunidade de receber os 100% do evangelho, porque só está sendo entregue uns 50%, era isso que eles faziam. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, é muito sério isso. Quando Jesus disse, se vocês fizerem igual eles estão fazendo, jamais entrará no reino de Deus. Não está falando de passar um perrengue aqui na terra. Não está falando de só colher o que plantou e vai colher. Mas Jesus está dizendo, não vai entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo que não adianta os fariseus, os escribas chegar diante de Deus e dizer que cumpriu. Que cumpriu não, que velou, que zelou pela lei. Não, eu fiquei ali, eu guardei. Mas não cumpriu a lei. Jesus está dizendo, a lei é para ser cumprida 100%. E foi isso que Jesus fez. Cumpriu 100%. Ele não veio para desfazer o que os profetas, ele não veio para desfazer aquilo que a lei e os profetas disseram. Não, ele veio para cumprir. E os fariseus e os escribas não estavam cumprindo a lei. E Jesus disse, a justiça de vocês tem que exceder, não somente exceder, mas em muito, porque senão não vai entrar no reino dos céus. Então não adianta querer viver um evangelho 50%, um evangelho raso, onde você só vai cumprir aquilo que lhe interessa, onde você vai pegar a parte mais doce, a parte mais fofa, e viver e dizer aos 4 cantos da terra que você vive o evangelho. Eu ouço muitas pessoas que pregam e ela sempre prega a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Casamento. Ela sempre prega que ela tem 10, 20, 30, 40 anos de casado. É como se ela cumprisse a lei só nesse quesito, mas não faz mais nada além disso. Quando uma pessoa só fica ali na mesma tecla, sempre falando a mesma coisa, precisa observar se ela está vivendo o resto do evangelho, ou ela está fazendo igual os fariseus e os escribas, faz só aquele e parece que passando na cara de Deus toda hora, porque eu faço isso, porque eu fiz isso, porque eu estou aguentando isso por isso. Mas só cumpre uma parte do evangelho e não cumpre o resto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.